Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje eu vou demonstrar para vocês como corrigir aqueles exercícios que a gente começou a fazer na aula passada, né? E vocês vão ter aí em casa como ver como que foi a correção dele. Então a gente vai ter 5 exercícios, eu vou tentar corrigir os 5 nessa aula. Se a aula ficar um pouquinho grande, a gente vai corrigir apenas alguns, aí depois eu gravo outra videoaula corrigindo o restante. Então a gente tem um primeiro exercício aí, ó, que é calcule a pressão necessária para um cilindro, aí eu coloquei entre parênteses atuador pneumático, levantar uma carga de 600 kg-força. A gente pode considerar como uma fala popular, né, 600 quilos. Característica construtiva do atuador, ele tem um êmbolo de 10 centímetros de diâmetro, tá? Se vocês escutarem qualquer barulho no fundo aí, é porque eu moro em apartamento e infelizmente a gente tem problema com o vizinho aí ainda. Então, pessoal, eu vou copiar aqui para a gente colocar lá no nosso aplicativo. Só um minuto aqui que eu vou copiar ele todo. Corrigir o primeiro exercício aqui. Então, vamos colocar o primeiro exercício. Olha só. Calcule a pressão necessária de um cilindro para levantar uma carga de 600 kg. A gente sabe que pressão é força sobre área, não é? Então, a pressão é igual a força sobre área. A área eu ainda não tenho. A minha força eu já tenho, né? Que é o que eu estou exercendo lá, que é 600 quilos. Então, 600 kgf. Então, eu tenho que achar a área. Como que eu acho a área da circunferência? A área da circunferência ela é muito simples. A área é igual a π vezes diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4. Então, para a gente poder continuar aí, ó, o que nós vamos fazer então? Vamos montar a fórmula da área. Então, área é igual a π, que é 3,14, 15, 9, mas a gente vai usar o π da calculadora, vezes o diâmetro. O diâmetro do êmbolo do cilindro lá, ele é 10 centímetros. 10 elevado ao quadrado, dividido por 4. Então, a área vai ficar igual. Vamos fazer na calculadora. Então, vai ser π vezes 10 elevado ao quadrado é 100, né? Vezes 100 dividido por 4. Então, dá uma área de 78,50. A gente pode arredondar para facilitar. Então, 78,5 de área. O que a gente vai fazer agora? Fazer o exercício final, ó. Pressão não é força sobre área? Então, pressão vai ser igual. Qual que é a força? 600 kg. Aí eu vou colocar aqui kgf. 600 kgf dividido por 78,5. O quê? A área aqui, gente, vai ser dada em centímetros quadrados. Dividir por 78,5 centímetros quadrados. Então, a gente vai ter um valor de 600 dividido por 78,5. Então, a gente vai ter um valor de pressão de 7,64. Então, 7,64 quilograma
força por centímetro quadrado. Então, pessoal, esse é o exercício número 1. Estou mostrando para vocês aqui. Eu vou salvar todos eles para vocês poderem ter aí. Arquivo. Salvar como. Eu vou colocar ele aqui como 01. Opa. Salvei ele aqui então. Vou vir em arquivo, novo. E a gente vai ver o próximo exercício que a gente vai ter lá. Ó, o próximo exercício, já vou copiar ele aqui de uma vez. Colar ele aqui. E pronto. Então vamos ver o que está falando nesse exercício aqui, ó. Calcule a capacidade de elevação de carga de um atuador pneumático que trabalha com uma pressão de 12 kgf por centímetro quadrado com 15 centímetros de diâmetro. Então ele quer saber agora qual que é a força que ele vai poder levantar. Então a gente sabe que pressão é igual a força sobre área. Eu quero achar quem agora? Eu quero achar a minha força que eu vou conseguir levantar. Quantos quilos que ele vai levantar, esse atuador? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Pela matemática, a gente coloca a força sobre a evidência. O que é colocar um termo sobre a evidência? É colocar ele antes da igualdade. Então, a gente não tem aqui, ó, pressão, que não está multiplicando pela área. Então, como que vai ficar? Ó? Pressão vezes área. Ok? Então, essa é a ideia. A pressão a gente já tem, que é 12 kgf por centímetro quadrado. A área a gente ainda não tem. Então, a gente tem que calcular a área. Vamos calcular a área? Então, a área de uma circunferência ela é igual a π vezes o diâmetro elevado ao quadrado. Só um minutinho. Diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4. Então, como que vai ficar isso aqui na prática, então? Vai ficar, então, área igual a π, que a gente vai usar da calculadora, vezes o diâmetro, que é 12 elevado ao quadrado, dividido por 4. Então, nós vamos fazer no nosso calculador. Como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Π. Vamos zerar ela aqui. Então, π vezes, eu vou colocar aqui entre parênteses, para mim poder fazer a resolução de 12 elevado ao quadrado. 12, para elevar ao quadrado aqui, ó, 12 elevado ao quadrado. Deixa eu ver se eu preciso achar o parêntese. Tá. Dá esse valor. E aí agora falta dividir por 4. Dividido por 4. A gente vai ter uma área, então, aqui, ó, de 113. Deixa eu ver se tem algum resultado. A gente pode arredondar ele. 113 centímetros quadrados. Ok? E aí, a gente tendo a área, a gente só aplicar a força, então. Só aplicar a pressão que a gente já tem. Então, a fórmula, como que ela vai ficar? Ó? Força é igual. Pressão, 12. 12 quilograma força. E aqui, gente, esse centímetro quadrado aqui seria como se estivesse dividindo aqui, ó. Ele seria como se ele estivesse dividindo esse valor aqui, ó. Centímetro quadrado. Isso aqui, ó, vezes quem? A área, que é 13 centímetros quadrado. Esse centímetro quadrado que a gente tem aqui, ó, ele vem para cá, ó, como se fosse dividindo tudo. Então, eu posso cortar esse centímetro quadrado daqui de baixo com esse centímetro quadrado daqui. Então, a gente vai ter que força é igual a 12
kgf vezes 113, que isso vai ficar sendo igual a força é igual, fazendo a calculadora, 12 vezes 113, né? É igual a 1.356. 1.356. E a gente agora repete o KGF. KGF. A gente pode entender então que ele consegue levantar uma carga de 1.356 kg/força. Então, esse é o número 2. Vou salvar ele aqui também, para poder mandar para vocês aí. Salvar como. Aí já me trouxe aqui a opção de colocar o 2. Vou salvar como 2. Vou vir em arquivo novo. Vamos fazer o número 3 lá então, tá, gente? Então, o número 3 que a gente vai ter, como que ele vai ficar? Vou copiar ele, colar aqui no programa. Olha o número 3, o que está falando aí? Está falando o seguinte: qual o volume de ar consumido em um atuador de simples ação? Vocês já sabem que o atuador de simples ação, ele é um atuador que o ar comprimido ele só vai ter um local de entrar. Então a pressão ela só vai poder entrar em um terminal, normalmente na câmara traseira do atuador. E aí, então, ele só vai ocupar o volume de ar que ele vai gastar, é somente esse valor aqui, ó, que ele ocupa na câmara traseira. Então, a gente pode considerar como sendo o tamanho dele todo, né, para efeito de cálculo, porque não vai alterar muito. A gente sabe que o tamanho externo dele aqui é um pouco maior do que realmente o tamanho interno que ele vai consumir. Mas a gente pode considerar o tamanho externo aí sendo 50 centímetros. Então, o que ele fala? Ó? Ele fala que o atuador de simples ação que funciona num ciclo de 16 acionamentos por hora. Ou seja, ele vai e volta 16 vezes durante uma hora. A característica construtiva dele é que ele tem um êmbolo de 15 centímetros de diâmetro. Então, ó, nós já sabemos que a fórmula para a gente calcular volume volume é igual, então, a área vezes a altura. Lembrando que essa altura a gente pode converter ela em comprimento. A gente pode converter essa altura em comprimento aqui, que é o comprimento do cursor, em 50 centímetros. Vou apagar aqui para a gente ter espaço. Então, olha só. A área a gente ainda não tem, nós temos que achar a área. Então, vamos para achar a área, então. A área da circunferência. Você já sabe que é π vezes o diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4. Então, a área da circunferência é igual a π vezes 15 elevado ao quadrado dividido por 4. Então, a gente vai ter uma área na circunferência igual a, fazendo a calculadora aqui, vai ficar, ó, π vezes, vou abrir o parêntese, 15 elevado ao quadrado, fecha parêntese, igual. Deu 706 dividido por 4. Então, vai dar uma área de 176,7
centímetros quadrados. Essa é a nossa área, então. Então, a gente vai aplicar a fórmula. Muito simplesinho de fazer esse. Volume, então, é igual. Valor da área, então, pessoal, é 176,7 vezes a altura, que é 50 centímetros. Aí, só que eu vou comentar para vocês aqui, ó. Aqui é centímetros quadrado vezes 50 centímetros. Como que vai ficar isso? O que a matemática fala? Ela fala o seguinte: resolve primeiro, então, a parte numérica. Então, vamos resolver a parte numérica. 176, né? 176,7 vezes 50. Dá 8.835. Então, 8.000. Deixa eu arrumar esse 8 aqui. 8.835. Então, ela fala, ó, resolve primeiro a parte numeral, repete a parte literária, então centímetros, e somos expoente. Aqui é como se fosse elevado a 1. Só que quando eu tenho uma elevação a 1, eu não preciso representar ela. Então, ó, resolve a parte numérica, repete a parte literal, que é centímetros, e somos expoente. 2 mais 1, 3. Então, a gente vai ter 8.835 centímetros cúbicos. Então, pessoal, esse é o exercício número 3. Eu vou salvar ele aqui também. Arquivo, salvar como. E exercício número 3. Eu vou interromper a aula aqui agora, porque senão ela vai ficar muito grande.